CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN. Sábado, então, é o Dia Internacional da Proteção de Dados? Exatamente, Patrícia. A data foi escolhida pela Comunidade Europeia, há algum tempo atrás, exatamente até para marcar o pioneirismo europeu em relação a isso, né? E aí a pergunta que fica, né, ou seja, qual é o objetivo dessa data? É basicamente conscientizar as pessoas sobre a importância da nossa privacidade, né? Sobre como a gente controlar esses nossos dados pessoais, né? Mas a gente tem que reconhecer, né, que como é que a gente sabe quais empresas ou órgãos estatais, né, estão compartilhando nossos dados, né? De que maneira ou de que propósito? Na verdade, não temos nem informação ainda, né? Infelizmente, de como, né, tem esse controle, quem está fazendo essa situação. A gente só consegue fazer esse tipo de determinação, né, com o uso de informações, quando a gente sabe qual é o uso que estão sendo dados as nossas informações nesse caso, né? Então, por isso que é importante, né, a gente ter essa informação, ou seja, as empresas têm que ser transparentes e claras quando coletam informações a nosso respeito do que elas vão fazer com aquela informação. Obviamente que tem informações que são legais, né, ou seja, legais no sentido de tem que ser legalmente coletadas. Por exemplo, quando você faz uma emissão de uma nota fiscal numa empresa, por exemplo, na compra de um produto, né, eu tenho que fornecer lá meu nome, endereço, CPF, né, para a emissão da nota fiscal. Isso é uma obrigação legal da empresa. Mas a empresa não pode usar essas informações que ela coletou para uma obrigação legal para outros usos, por exemplo, para marketing, né, ou outra coisa assim, ou nem compartilhar com terceiros, a não ser que a empresa deixe claro para você que ela está coletando essa informação também para esse objetivo e você dê autorização que ela faça isso. Então, a gente tem visto hoje um compartilhamento assim, completamente sem controle nas empresas em relação aos dados pessoais, né? Já visto a quantidade de ligações que a gente recebe de empresas de telemarketing, que você não sabe, nunca teve relacionamento com aquela empresa, nunca teve nenhum tipo de contato com aquela empresa, e ela liga para você oferecendo produto, serviço, tudo mais. Isso, obviamente, que é um compartilhamento inadequado, né, das informações que você forneceu a uma outra empresa e ela compartilhou sem sua autorização com esses terceiros, né, nessa questão. O risco desse compartilhamento sem controle, né, é que as empresas podem criar perfis comportamentais a nosso respeito, permitindo que os algoritmos, né, nos induzam a algumas condutas, né, desde coisas como consumo de bens, né, ou seja, oferecer produtos para você que sabem, né, pelo seu comportamento que vai ser interessante para você, mas que você não quer receber aquela propaganda, né, nesse caso lá, né? Pode ser uma influência de opinião política, de alterar ou de tentar alterar a sua opinião política em relação a isso, ou credo religioso, né? E pode também, obviamente, que alimentar a indústria de fake news, né, para essa situação. Até, né, nessa questão, os relacionamentos pessoal, você tem riscos em relação a isso. Vários aplicativos de paquera têm sido questionados quanto à maneira que eles induzem as pessoas a se conectarem. Olha só, né? Ou seja, mesmo a questão de relacionamento, esse compartilhamento sem controle dos seus dados pessoais e preferências pessoais nessa questão, eles podem causar bastante mal em relação a isso. No Brasil, só lembrando, a gente tem uma lei que rege essa questão, que é a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que ela define, né, exatamente essa questão, que as empresas, ao coletar os dados pessoais para usos outros que não os usos legais, precisam de solicitar autorização, deixar claro para a pessoa física que dados estão sendo coletados e qual é o fim que esse dado está sendo coletado, né, nessa situação. Então, isso são coisas bastante importantes, né, nessa situação. E a pergunta que fica é como se proteger. Então, basicamente se você vai fornecer algum tipo de informação, pessoa física, né, para uma empresa, perguntar, né? Ou seja, por que você está coletando essa informação? Você tem autorização, está já solicitando minha autorização para uso, que não o uso legal dessa informação, né? Cuidado com portais que você preenche dados da internet, qual é a veracidade do portal, ou qual é a relevância, ou mesmo a seriedade daquela empresa que você está coletando, fornecendo aquela informação, porque isso tudo pode levar você a ter seus dados coletados, armazenados, né, e até compartilhado com outras empresas sem nenhum tipo de controle, né? Então essa é uma questão bem importante. E para as empresas,
ela é importante que elas organizem os dados que ela coletou e protejam esses dados e não compartilhem dados com terceiros que não têm autorização dos proprietários dos dados para essa questão. Pois é, a gente já está indo para o Repórter CBN, mas eu queria te perguntar uma coisa. Muito se fala sobre a preocupação, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados, a preocupação com o que podem fazer com os nossos dados. Você falou sobre como se proteger. E aí eu deixo essa pergunta. A gente tem feito por onde se proteger realmente? A gente para se preocupar com... Não vou botar tal dado porque isso pode me dar dor de cabeça. Apesar da Lei Geral de Proteção de Dados, isso ainda pode ser compartilhado. Existe preocupação por parte do usuário em relação a isso, Gilberto? Vai pensando aí. Já chamamos para o Repórter CBN? Não. Então tá. Como é que fica isso, o Gilberto? Vamos responder antes do repórter. Parte da responsabilidade disso, você está em toda razão, Patrícia, é nossa também, né? Ou seja, de observar para quem a gente está fornecendo nossos dados, né? E exigir dessa empresa, né? Que use, né, de forma responsável os nossos dados pessoais em relação a isso. Então essa é uma questão que também passa pelo próprio usuário, inclusive de cobrar. Se alguém liga para você numa situação de que você não tem relacionamento nenhum com aquela empresa, perguntar como é que você conseguiu esse dado. Esse dado não é autorizado a ser compartilhado, né? E se você ligar de novo, solicita para retirada do cadastro, e se você ligar normalmente para mim, eu vou te denunciar a ANPD, que é a Agência Nacional, né, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai fazer, que vai começar agora a aplicar multas em relação a isso também. O que eu já mandei, eu tenho como voltar atrás e retirar? Pode também. A LGPD, ela tem um dispositivo em que o usuário pode revogar a qualquer momento a autorização que ele deu para as empresas de usar aqueles dados para usos, né, que não estão previstos legalmente na situação. Então você pode revogar a qualquer momento aquela autorização que você deu. Tá certo. Repórter CBN, a gente vai lá para o repórter e já volta, porque daqui a pouco tem Viralizou também, Gilberto. Segura aí comigo só um pouquinho. Vamos lá. Viralizou. Muito bem, de volta depois do Repórter CBN, Gilberto Sudré conosco. Gilberto, falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Dia 28 a gente recorda aí o Dia Internacional da Proteção de Dados. Falávamos sobre as pessoas também terem a sua responsabilidade na divulgação desses dados. E no Viralizou, você traz o WhatsApp Comunidades, que finalmente chega ao Brasil. Tem que ter cuidado também com o que vai compartilhar nessas comunidades, né? Com certeza, viu, Patrícia? Exatamente. Finalmente, né, o WhatsApp Comunidade chegou ao Brasil. Esse lançamento já existia no resto do mundo todo, né? Mas o WhatsApp escolheu por adiar o lançamento desse recurso do WhatsApp para depois das eleições, exatamente por medo de circulação de notícias falsas. Ele começou a liberar, então, essa função do WhatsApp Comunidades a partir de ontem, quinta-feira, né, no aplicativo. O que muda? Basicamente, o WhatsApp Comunidades é uma forma que você tem de reunir em um único grupo chamado Comunidades, vários grupos que você já tenha ou que faça parte. Então, o objetivo é que você reúna vários grupos de WhatsApp sobre o mesmo guarda-chuva, né? A ferramenta ela permite adicionar até 50 grupos em uma comunidade, e a comunidade pode abrigar até 5.000 pessoas nesse caso. Então, basicamente, o WhatsApp ele está tentando se aproximar ao Telegram, que já tem essa função, inclusive há algum tempo já, né, disponível para isso. Como você vai criar uma comunidade, é importante lembrar que essa dica aqui, se o seu WhatsApp ainda não tem essa função, vai ter daqui a alguns dias, porque ele vai liberando aos poucos, né, quando você atualiza o aplicativo do WhatsApp. No Android, é só você clicar lá no botão verde na parte inferior da tela, no iPhone tem um ícone específico, né, de criar conversa, e aí vai aparecer uma opção chamada de nova comunidade. Aí você vai poder adicionar os grupos que você tem, né, que você administra, nessa novo grupão, vamos chamar assim, dessa comunidade, né, que você está criando nesse caso aqui, né? Então essa é uma função bastante interessante, já esperada por muito tempo, já pelos usuários do WhatsApp, e agora finalmente começa a ser liberado aos poucos para os usuários do aplicativo para isso. Mas como é que seria isso? Por exemplo, se eu estou num determinado grupo de parentes, né? E aí resolvem abrir uma comunidade de parentes daquela família Silva. E aí tem vários grupos da família Silva que se conhecem. Todos eles vão ter acesso ao que eu falo no meu grupo?
Não, os grupos continuam separados, mas você consegue ter acesso a informações de outro grupo, nesse caso. Então, você consegue trocar informações entre os grupos, mas o que está discutido dentro de um certo grupo não aparece nos outros, né, nesse caso. Entendi. É mais uma forma de você organizar um pouco, né, essa discussão ou esses temas, né, dessa questão, né, para isso. Entendi, entendi. Legal. Bom, para a gente só encerrar rapidinho uma notícia que realmente chamou atenção, aqui o Google sentiu esse sucesso do ChatGPT e prometeu que vai lançar nesse ano ainda uma ferramenta muito parecida com o ChatGPT, inclusive outras funções parecidas com o ChatGPT embutida em outros produtos dele. Vamos ver como é que isso vai acontecer em 2023 agora. Estamos de olho. Estamos acompanhando. Isso aí. Gilberto, obrigada mais uma vez. Chegaram algumas perguntas também, mas a gente vai responder tudo. Aliás, você vai responder tudo na quarta-feira que vem. Muito bom. Tá certo? Obrigado, Patrícia. Obrigado aos ouvintes pelas participações, pelas perguntas que enviaram aí. Um excelente final de semana para todos e quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia. Lembrando que o CBN Tecnologia está nas principais plataformas de podcast. É só entrar lá, procurar sobre CBN Tecnologia e ouvir de novo o nosso comentário. É isso aí. Obrigada, viu, Gilberto? Bom final de semana para você. Um abraço para todos.